Podemos também destacar aqui uma referência que faz de António Costa, o candidato do PS, que não quis falar à revista Sábado. Exatamente. Eu escolhi também esse tema, que vem na revista Sábado, na página 8, salvo erro, onde se verbera o comportamento do candidato que tem a mania que já está eleito e que, por isso mesmo, se considera acima dos outros. Nós ainda ontem, num debate feito pelo Diário de Notícias com os 12 candidatos, o engenheiro Carmona Rodrigues não compareceu e os outros 10 que lá estavam tiveram de esperar meia hora até que o Dr. António Costa finalmente chegasse. E eu acho que este tipo de postura de alguém que se considera acima dos outros e que, porque não gosta daquilo que foi dito num editorial ou numa notícia, assumidamente como opinião, porque eu acho que é legítimo a alguém que tem uma posição pública que reaja se a sua posição não é corretamente transmitida, e mais ainda se, sob a capa de notícia, o que se faz é propaganda. Agora, quando nós estamos no campo opinativo, podemos não gostar, mas pronto, também exprimimos a nossa oposição contrária. Portanto, este tique, que é um tique que depois se repete, por exemplo, na proposta que o Partido Socialista, que é o outro tema que eu escolhi, digamos, dentro deste segundo grande tema, a proposta que o Partido Socialista está a fazer do regime dos debates na Assembleia da República com o Primeiro-Ministro, em que procura impor que seja o Primeiro-Ministro a ditar quais são as temáticas a discutir, em que a primeira intervenção seja sempre a do Primeiro-Ministro. E a verdade é que no nosso sistema democrático ou parlamentar, o Parlamento fiscaliza o Governo e, portanto, devem ser os parlamentares a fazer as perguntas ao Governo que bem entenda e não exatamente o contrário. E isto, somado agora a outra notícia também, que vem ao encontro de algo que nós conhecemos, mas que é talvez a mais jocosa da manhã, que é uma senhora secretária de Estado da Saúde que teve forte inspiração de dizer alto aquilo que eu acho que é neste momento. Eu vou só aqui mostrar a notícia certeza. do Diário de Notícias para o meu colega mostrar lá para casa, que é uma notícia pequenina da capa. E que depois está desenvolvida na página 11. E que a senhora secretária de Estado disse aquilo que nós já sabíamos há muito tempo, é que para o atual governo as pessoas podem criticar o governo desde que o façam em casa. Isto é, fechadas dentro de 4 paredes. E, portanto, depois dos acontecimentos do professor Charrua, por causa das histórias sobre as piadas sobre a licenciatura do Primeiro-Ministro. Aliás, devo dizer que é um tema que, em meu entender, nunca ficou cabalmente esclarecido e que, no entanto, foi completamente silenciado. Porque a verdade é que eu ainda hoje me pergunto qual de nós que tenha a felicidade de ser licenciado é que conseguiu fazer 4 cadeiras no mesmo mês e fez provas através de fax. Além de outros pequenos pormenores, e isto nunca foi, e de repente o tema foi completamente silenciado. Não convém ao Sr. Primeiro-Ministro, foi silenciado. Mas esta lógica de que as pessoas perdem a cidadania a partir do momento em que põem um pé na rua. E, portanto, desde o momento em que entram na empresa ou entram na administração pública, têm de calar e não bufar. Ora, isto é exatamente uma concepção fascista da organização da sociedade. É preciso dizer as coisas e chamá-las pelo seu nome. Os cidadãos não perdem a sua qualidade de cidadãos pelo facto de estarem na administração pública ou pelo facto de entrarem numa empresa, mesmo numa empresa privada. Isto é, nenhum dos trabalhadores aqui da SIC, pelo facto de passar ali a porta de entrada, perde o direito a exprimir livremente as suas opiniões, porque nós vivemos num Estado de Direito. Assim que é um mau exemplo, que é uma empresa de informação. Olha que não, como diria o outro, porque um membro da minha candidatura estava distribuindo folhetos e houve uma senhora aí muito excitada que veio a dizer que são as regras da casa, que não podia fazê-lo, etc. Muito nervosa pelo facto de estar distribuída. Não são muito disponíveis para propaganda política, nós temos acesso não é a ela. propaganda, não é propaganda política, é a divulgação, pronto, é um ato cívico. Nós temos acesso à propaganda de todos os candidatos à Câmara, como deve calcular, não precisamos de panfletos. Deixe-me só dizer o seguinte, é que a questão não está em saber se as pessoas têm acesso ou se não têm acesso. O problema é a lógica que está por trás disto. É de que as pessoas só podem falar desde que seja dentro de sua casa. Mas essa lógica, deixe-me marcar bem que não se aplica a SIC. Eu tenho uma opinião diferente, mas vamos adiante, não é esse o tema. Mas esta lógica, e portanto que um cidadão, por ser funcionário público, não pode exprimir um ponto de vista, seja crítico, direto, político, até veemente, seja sob a forma de graça, seja sob um tom jocoso. É uma característica muito boa da democracia. Exatamente, só mas é da democracia que nós não temos. Porque quando uma secretária de Estado diz isto que está aqui e quando nós assistimos à existência de processos disciplinares ou de medidas sancionatórias, ainda por cima com uma lógica outra, que é do apelo à bufice,
que é outra coisa típica dos regimes ditatoriais. Quer dizer, fulano tal vem dizer que aquele contou uma história. Cabe também às pessoas manterem-se atentas e vigilantes. E reagirem e não se calarem. Garcia Pereira, um comentário muito breve a Bagão Félix, já acabámos o nosso tempo. Sim, senhor. Um comentário, eu realço a propósito disso, é uma notícia da revista Sábado, com uma pequena entrevista com o anterior Ministro do Trabalho, que põe a nu esta coisa absolutamente espantosa, é que o Partido Socialista se apresentou nas últimas eleições com a promessa, e com isso obteve o voto de muitos trabalhadores, de que iria alterar o Código de Trabalho, porque ele era demasiado para o patronal e contra os trabalhadores, e iria alterá-lo em todos os pontos em que o Partido Socialista, quando estava na oposição, tinha votado contra, apanha-se no governo e faz exatamente o contrário. Ao ponto de nós podermos ler nessa notícia que eu realcei, esta coisa absolutamente espantosa do Dr. Bagão Félix concordar com o Dr. Carvalho da Silva, dizendo que, efetivamente, estas medidas que o Governo agora se prepara para adotar, de diminuição das férias, dos salários, de facilitação dos despedimentos e da contratação precária, serem, de facto, mais patronais do que aquelas que ele próprio fez constar do Código de Trabalho. Isto é extraordinário. Muito obrigado pela sua participação nesta revista de imprensa.